Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo aqui da Casa de Emmanuel, do nosso estudo de segunda-feira, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje a nossa irmã Ana Cláudia, capítulo 47, e como de costume, quem faz o estudo também faz a nossa prece de abertura. Então, convido a Ana para fazer a nossa prece. Então, vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus por todos os momentos. Iniciando, Senhor, essa semana abençoada, nós te agradecemos. E lhe pedimos, Senhor, discernimento, nós possamos, com esse estudo, aprender um pouco mais e colocar em prática tudo que nos ensina e tudo que nos... Eu lhe agradeço, Pai, por todo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então compartilhar a tela. Estão todos vendo? O tamanho está bom? Nós vamos hoje ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 47, a grande pergunta. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, Lucas 6,46. Nesse questionamento, né? Jesus sempre nos questionando e nos colocando em reflexão para nos conhecermos melhor e analisar o que realmente queremos. Se somos realmente servos do Senhor, por que não fazer, né, o que Ele nos manda, né, o que Ele nos ensina, o que Ele prega, né? E nesse questionamento, né, nessa pergunta que ele faz, né, ele diz para a gente, se nós somos servos, por que não fazer? Né, o que nos impede de agir conforme a vontade do Cristo? Quem nós somos? Né? Mais alguém quer falar? Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Aqui eu coloquei que muitos esperam a morte, né, achando-se incapazes de ouvir, aguardando sempre para amanhã o agir, a mudança interior e a grande transformação que o Cristo que o Cristo faz em nossas vidas. E que a gente está sempre aguardando, sempre esperando. Né? Muitas das vezes nós deixamos de agir, deixamos de fazer, nós deixamos de cumprir um ato de bondade, de benevolência, deixamos de agir conforme os ensinamentos do Cristo, porque amanhã tem tempo, né? E aguardamos nisso até o momento que não existe mais. Não existe mais nessa encarnação, né? Que o espírito ele é imortal, ele está sempre aprendendo, sempre renovando. Mas nesse momento que nós estamos em desenvolvimento do nosso espírito, a gente deveria trabalhar mais, né? E a gente fica aguardando o momento chegar, né? E esperando até quando, né? Alguém quer falar? É como se as obras fossem realizadas só depois que a gente desencarnasse, né? Mas é aqui que a gente tem que começar esse trabalho, não é? De vivenciar tudo aquilo que Jesus trouxe para nós.
né? Porque ele já disse muitas coisas, assim, tudo que a gente precisa saber para tomar uma decisão e começar a trabalhar na seara do Cristo, né? Então, para que esperar desencarnar para trabalhar? É aqui, né? Aqui a Terra é esse planeta de trabalho, né? De muita... Tem muito a ser realizado. Então, nós, como você falou, a gente não pode ficar na inércia, né? De braços cruzados, esperando para realizar a boa obra que o Cristo veio exemplificar, né? Mas, infelizmente, muitos de nós mesmos, né? A gente não pode nem falar que é o outro. Muitas vezes a gente fica parado diante de oportunidades que surgem para nós e a gente não se movimenta para trabalhar, para fazer algo em benefício, né, dos nossos semelhantes e de nós mesmos. E muitas das vezes é pura preguiça, né? Eu acho que é mais preguiça do que uma outra situação, talvez. Eu acho que é mais preguiça do que egoísmo, do que insensatez, não se preocupar muito com os outros. Eu acho que é muito mais preguiça. Acho que a preguiça aí impera muito mais no ser humano em relação a fazer essas obras, fazer uma benfeitoria, ainda mais se ele estiver numa zona de conforto, onde tudo para ele é benéfico, ele está bem, está tranquilo, as coisas chegam para ele sem muito esforço. Então, o que acontece? O ser humano ele não se transporta para o outro lado, né? Ele não passa para o outro lado, ele não consegue se identificar no outro lado, porque ele acha que nunca vai estar do outro lado. Só que a vida é uma bola, né? Você está em cima e amanhã você está embaixo. E ela vai girando, girando. Pode girar mais rápido, pode girar muito lento, né? Mas ela vai girar. Então, as nossas experiências vão ser feitas na parte de cima da bola, como também na parte de baixo e também no meio. Então, a gente tem que começar a entender e sair dessa zona de conforto e começar a se despreguiçar, né? Porque eu acho que a preguiça nossa é muito maior do que qualquer outra situação que impeça essa benfeitoria. Eu acho que é muito mais preguiça. E é lógico, né? Condição de você observar o sofrimento alheio, condição de você passar por outro lado, absorver realmente o que as pessoas estão sentindo. Porque se eu não estou sentindo, eu não sei. Se eu nunca senti, eu não sei o que as pessoas sentem. Então, mas só que um dia você vai sentir, porque é a bola, né? Um dia você vai sentir, todos nós vamos sentir a dor, a pobreza, a riqueza, né? A benevolência, a indulgência, a maledicência, o ódio, o amor. A gente vai sentir isso tudo, a gente vai passar por essas situações todas. Entendeu? O problema todo é que a gente não consegue, nessas encarnações que a gente já passa por isso, a gente consegue absorver isso para o bem-estar e para uma melhoria nossa. Muitas das vezes, a gente, quando passa por dificuldade, a gente vai espanando para tudo que é lado, né? Espana até chegar em Deus, né? Como se Deus fosse o culpado disso tudo. Vai espanando para a direita, para a esquerda, para frente, para baixo, reclamando de tudo, dizendo que não merece aquilo, ou seja, né? Nem sabe do que está falando, e aí volta aquela situação de novo. A comodidade, a zona de conforto, né? Mas a gente tinha que sempre estar passando para o outro lado, né? Sempre para o outro lado. Mas a gente esquece, a gente só fica do nosso lado, que é o nosso lado, que é o nosso bem. A gente está bem e está tudo bem. Entendeu? Acho que tem a ver também da forma como Jesus é apresentado para as pessoas, né? Dependendo do discurso religioso, a pessoa fica sempre nessa zona de conforto, achando que só deve estar louvando, venerando a Jesus, mas nunca fazendo a obra que o Cristo ensinou, né? As pessoas se acomodam muito de ficar, acha que é o suficiente ouvir a palavra de Jesus, o seu evangelho, cantar, né? Louvores, mas a obra não. A obra só é para ser feita depois, quando chegar do outro lado da vida. Então, tem a ver também com lideranças religiosas, de que forma que vão levar essa proposta do Cristo para a vida das pessoas, né? Verdade.
O mal da humanidade hoje em dia é a indiferença, né? Eu acredito que a maioria das pessoas encarnadas na Terra hoje em dia não são pessoas predispostas a fazer o mal pelo mal, né? Assim, que planeje maltratar, que planeje o sofrimento, né? Com certeza a maioria já não está mais nesse tipo de pensamento. Só que somos extremamente indiferentes. Apesar de não sermos mais maus, mas somos muito indiferentes. E isso acaba causando mal, porque basta que tenha um, né? Basta um com maus pensamentos, com más intenções, para conseguir fazer um estrago enorme, já que a maioria não vai se mexer, vai cruzar os braços e vai deixar acontecer pela pura indiferença. Então, às vezes, né, basta um governante mal intencionado para fazer muito mal a toda uma população, já que a maioria é indiferente, não vai fazer nada para melhorar, para fazer com que aquela sociedade, nós vivemos em sociedade e precisamos trabalhar mais essa nossa indiferença para transformarmos isso em sentimento, deixarmos de sermos tão frios para com a dor do próximo, né? A gente entra no nosso automático, vai trabalhar, volta do trabalho, vai trabalhar, volta do trabalho, faz comida, janta, dorme. A gente entra no nosso ciclo automático e a gente, como o Flávio falou, a gente acaba que no fundo, a gente, na maior parte do tempo, a gente não está nem aí. Se tem alguém passando fome, se tem alguém passando dificuldade, a gente está ali no nosso automático, cumprindo essas obrigações, recebendo de volta o nosso dinheirinho e, de repente, aquilo ali está sendo suficiente, não está faltando nada, mesmo até que você não viva nenhuma vida de luxo, mas não está te faltando nada, você vai vivendo a sua vidinha e, infelizmente, a gente entra nessa indiferença que não parece, mas ainda é um sintoma muito grave da nossa falta de evolução moral, né? Eu dou o exemplo sempre de que, né, quem aqui consegue não dormir, né? Quem é que aqui perde o sono por saber que tem uma criança na rua dormindo na calçada sem pai nem mãe, né? Se fosse seu filho, se fosse seu sobrinho, se fosse de alguma forma próximo a você dormiria tranquilamente? Mas não, né? É o filho do outro, você não está nem aí, você deita a cabeça no travesseiro e dorme. Então, é uma coisa difícil, né? Ainda somos muito indiferentes, ainda como sociedade permitimos muita dor, muito sofrimento, desde que aquilo não seja com a gente, né? E acredito que nesse parágrafo ele destaca essa questão. E um outro ponto, que é a questão da morte, às vezes a gente tem que tomar cuidado também, que às vezes os próprios livros espíritas, eu acredito que às vezes quando a pessoa não tem um bom conhecimento da doutrina, ela pode se iludir no sentido de ver, por exemplo, André Luiz lá no mundo espiritual e todas aquelas tarefas que ele faz, todo aquele trabalho. Então a pessoa fica naquela, então, quando eu desencarnar, quando eu for para nosso lar, aí eu vou fazer igual André Luiz, vou acontecer, e fica terceirizando todo o trabalho que deveria ser feito na encarnação para o pós-morte, né? E realmente uma interpretação equivocada da doutrina espírita, né? Porque, sim, existe muito trabalho a ser feito no mundo espiritual, mas um não invalida o outro, pelo contrário, né? Você só vai alcançar trabalhos, né, capacidades para trabalhos mais importantes no mundo espiritual, se antes aqui na vida encarnada você adquirir essas habilidades. Senão, você vai chegar no mundo espiritual como se fosse uma ferramenta escangalhada, né? Como se fosse um corpo escangalhado e você não vai poder cumprir tarefa nenhuma e, pelo contrário, vai ter que ficar implorando para reencarnar de novo para poder conseguir, às vezes, até mesmo se mover no mundo espiritual por uma total inabilidade do seu perispírito totalmente deformado pela inação ou até mesmo pela maldade praticada enquanto encarnado.
O ato de servir tem que começar já desde aqui, né? Para a gente sentir prazer, né, em estar ajudando e continuar, chegando lá do outro lado. O que a gente é aqui, a gente vai continuar do outro lado, né? A gente já sabe disso. Agora eu vou fazer a segundo e terceiro parágrafo juntos, tá? Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes, ensinamentos sublimes e claros. Aí eu coloquei que já que temos um Deus vivo, não há explicação para este comportamento. Precisamos aguardar nenhum momento especial, né? Que tem gente que aguarda o Natal, né? A Páscoa, para ser bonzinho, ser solidário, e apresentar um Cristo, né, para as crianças, mostra cria uma fantasia, né, em cima de toda dessa importância, né, dessas datas que realmente são, não mostram o significado real, né, e se mostram muito bonzinhos, né? A gente não precisa dessas datas, já que nós temos Deus vivo em todos os dias, em todos os momentos, né? Então nós não precisamos desse momento dessa colocação que ele fez, né? Aguardar as ocasiões solenes, já que nós temos Deus em todo momento vivo em nossas vidas, né? Nossos atos, por menor que seja, quando feitos com amor, são pontinhos de luz na nossa estrada. Esse foi meu ponto de vista nesses parágrafos. Alguém quer colocar mais alguma coisa? É isso mesmo, Ana. O nosso dia a dia, né, a nossa vida, a toda e qualquer hora, ela deve ou deveria ser esse testemunho vivo, né, do trabalho com Cristo. A gente não precisa de ter realmente uma ocasião especial em que o Cristo fale para nós, ó, nesse dia, nesse local, nessa situação, você vai agir, não é? Com aquilo que eu lhe ensinei. Não, ele jogou o ensinamento, trouxe para nós, vivenciou, mostrou que é todo dia, toda hora. Tanto é que na questão que os judeus não aceitavam o trabalho aos sábados, né? Jesus curava aos sábados, ele mostrou que a qualquer hora é hora de fazer caridade, e não de acordo com determinações, né? Que o homem venha a estipular. Isso. Não. Se alguém está ajudando, está precisando da gente, seja lá que hora for, a gente tem que se colocar à disposição, não é? Essa é a obra do Cristo, né? Essa é a obra de caridade que ele veio nos ensinar, né? A qualquer hora, a qualquer momento. Nós aqui, como vocês falaram anteriormente, o Vitor, o Flávio, nós somos muito mornos, né, para agir. Às vezes a gente até percebe a dor do outro, vê a necessidade do outro, mas a gente é muito morno para tomar uma atitude, para tomar uma decisão com relação a ir ajudar. É a tal da zona de conforto mesmo. Né? Se eu for fazer isso, vai gerar esse problema para mim, e eu vou complicar, vai me complicar, então aí, né? Aí é envolvido o nosso egoísmo. Então é preciso realmente abraçar essa ideia da caridade, da fraternidade, para a gente sair dessa inércia que normalmente a gente se coloca, né? E nessa colocação aí, nessa colocação, Janete, aí já é um pouquinho de cada coisa, como você falou. Já é a indiferença que o Vitor falou, é a minha zona de conforto, é o que você falou do egoísmo, é o que falou do orgulho. Aí já entra um pouquinho de cada coisa, porque realmente retrata aí esse posicionamento. É muito complicado. É a gente se preparar do outro lado, porque hoje a gente está bem, não é? A gente tem o almoço e a janta, vamos colocar assim, o café da manhã.
Mas e amanhã, como é que nós vamos estar? Será que a gente vai ter o café da manhã? Porque tem muita gente hoje que está vendendo o almoço para poder jantar. Isso eu estou falando em alimento material. Fora a área de saúde, a área de sentimento, comportamento, estou falando assim. Estou falando na matéria propriamente dita para encher a barriga, porque saco vazio não para em pé, né? Então, o que acontece? Hoje a gente está nessa situação. Aí, como foi colocado por você, já é um pouquinho, aí já começou a abrir o leque, né? Dos nossos vícios de encarnações anteriores e nessa. Aí já entra um pouquinho do orgulho, da vaidade, da prepotência, né? Da indiferença, como o Vitor falou, como eu falei, do zona de conforto. Aí já está abrindo o leque, né? A gente começou com duas coisas. Eu quero até agradeço o Vitor, que eu queria pegar essa palavra dele, não estava vindo. É a indiferença mesmo, aí você já colocou, já abriu o leque. De repente, no próximo parágrafo, já está abrindo 2 leques. É complicado, o ser humano é complicado. No mundo de provas e expiações, nós somos... É verdade. Doroteia quer falar que tinha habilitado o áudio? Vamos para o próximo parágrafo. Eu estava pensando também o seguinte, tem as atitudes, né, nossas e tal, de fazer a caridade ou não fazer, mas o pensamento também é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Que às vezes a pessoa está até fazendo um bem ao outro, mas está com a cabeça longe, está pensando em outras coisas. A gente tem que ter muito cuidado, que o pensamento ele atrai, não é? Atrai ou afasta, né? E ele governa muito a gente. Nosso pensamento, ele é muito, muito importante. É uma luta constante de você não pensar coisa ruim, de não deixar a cabeça ficar ruim por causa disso, ouviu isso, ouviu aquilo, matou, furou, fez não sei o quê, né? Então a gente tem que ter um cuidado também grande, né? Porque acho que quanto mais a gente trabalhar para ter um pensamento legal, não é ser santo, mas um pensamento legal, melhor a gente faz a caridade para o outro, porque você fica menos contaminado, né? E aquilo que você vai fazer pelo outro fica com uma vibração melhor, você passa melhor também para o outro. É uma coisa que eu penso muito sobre isso, né? Sim. Acontece muito nos trabalhos, né? De caravana, de sopão, às vezes você está ali fazendo uma caridade, mas se o grupo dispersa, se começa a ficar pensando besteira, pensando na morte da bezerra, quando você vê, acontece, né? Às vezes acontece um problema, acontece uma confusão, justo pela invigilância do pensamento, mesmo quando a gente está num trabalho aliás, principalmente quando se está num trabalho de caridade, a vigilância se torna mais séria e mais importante para impedir, né, que talvez ali espíritos mal intencionados consigam entrar na corrente e causar problemas. Uma coisa que eu lembrei também nesse parágrafo, que quando a Ana falou da questão de que a gente só quer fazer caridade no Natal, no Ano Novo, né? E é verdade. Então, aí eu lembrei, tipo, que às vezes a gente fala, eu vou engordar muito do Natal pro Ano Novo, né? O que eu como no Natal, né? E não, né? A gente engorda pelo que a gente come do Ano Novo até o Natal, e não do Natal até o Ano Novo. E a caridade é a mesma coisa, né? A caridade mais importante é aquela que você faz do Ano Novo até o Natal, e não do Natal até o Ano Novo, porque só uma semaninha não serve para nada. Você tem que se dedicar a maior parte do ano na sua evolução e se preocupar em evoluir, né? Senão, se você só se preocupar com isso durante uma semana, o ano inteiro, vai ter muito pouco proveito. Você vai ter perdido muito tempo nessa encarnação. Quando eu falei do pensamento, mesmo quando você faz a caridade, porque às vezes um sorriso que você dá para uma pessoa que está precisando de ajuda, uma pessoa necessitada material e tudo, às vezes o sorriso
atinge mais ela do que a próprio pãozinho que você dá a ela. Isso eu já escutei vindo de pessoas carentes dizendo isso. O mais importante foi o sorriso que a senhora me deu, foi o bom dia carinhoso que eu ouvi. O pão é necessário, mas... e aí que eu acho que o pensamento... Eu vivo preocupada com o meu pensamento, porque daqui a pouco você está voando, pensando e preocupado com alguma coisa ruim. Eu puxo para não ficar pensando assim, porque atrapalha a relação da gente com a família, atrapalha o nosso doar, né? Atrapalha. É só um comentário que eu estou fazendo aí, que é importante, né? É isso aí. Mais alguém? Então, vamos lá, Ana. Vamos. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor, de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande em demasia para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente se lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Aí eu coloquei aqui, né? Existe uma boa vontade, entre aspas, né? Mas com muito orgulho nos impede de trabalhar. E Arthur, eu vi aquela palestra do Arthur Dares, né, que ele diz, uma citação de Emmanuel, que é a diferença entre o saber e o fazer, que criamos muitos problemas na nossa jornada espiritual, na ânsia de fazer sem saber, e mais problemas ainda pelo atraso de saber e não fazer, né? Que todos nós temos um pouquinho do conhecimento, nós somos esses aqui, né? Trabalhadores, aprendizes, né? Nós somos os aprendizes, que já estamos nos aproximando do trabalho, mas algum motivo, né? Deixamos de fazer por não nos acharmos preparados, ou por até termos o preparo, mas não fazermos exatamente pela preguiça, que foi também colocada nesse parágrafo. Então, foi bem falado, foi bem colocado. Vocês falaram, né, que olho por nossa ganância, por todas essas questões, né, nossa comodidade, né, a gente está naquela, esqueci a palavra agora, mas eu vou lembrar. Nossa zona de conforto deixa de trabalhar, né? Nós sabemos, nós somos aprendizes ainda, nós temos que trabalhar, mas nós deixamos de fazer, né? Ou por preguiça, ou por comodidade, ou por achar que em outro momento nós vamos poder realizar, e aí nós deixamos de agir. Ponto de vista nesse parágrafo. Mais alguém quer colocar? Alguém? Janete? É como se ele esperasse que o próprio Cristo, né, aparecesse e falasse assim: olha, eu quero que você faça isso, porque você é uma pessoa muito especial, importante,
não é? Mas o Cristo não tem. O Cristo já veio, as pessoas estão aguardando Jesus para fazer o chamado já foi feito, a gente só tem que botar a mão na massa mesmo, né? Então, às vezes, a gente se sente tão importante demais, ou às vezes, como ele falou, né, acha que o serviço do Evangelho é grande demais e a gente não teria forças suficientes para desempenhar. Quando as pequenas coisas que a gente faz no dia a dia já é um trabalho para Jesus, né? Eu não preciso fazer grandes coisas para provar que eu estou trabalhando na obra do Cristo, né? Eu posso dar um sorriso, como disse a Doró, eu posso dar um prato de comida, eu posso olhar com mais carinho para alguém, eu posso dar um telefonema, eu posso, não é? Tantas coisas que a gente pode fazer, por menor que seja, e a gente vai estar trabalhando na seara do Cristo, sim, não é? A gente não precisa ficar parado diante das situações que ocorrem, porque eu acho que, não, eu não sou capaz, eu não vou conseguir fazer algo à altura do Evangelho. A gente pode, sim, né? A gente só tem que perceber, a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, estar sempre nessa conexão com o Mestre, através das nossas orações, através do pensamento, como a Doró falou, colocando bons pensamentos, não é? Quando a gente está sempre substituindo os pensamentos ruins pelos bons pensamentos, a gente cria uma atmosfera muito boa para receber essas inspirações, para que a gente possa estar trabalhando na seara do Cristo, não é? Então, se eu posso pensar coisas boas, edificantes, e isso vai gerar trabalho no bem, para que eu vou deixar, não é, estar em na minha mente pensamentos que não me levam a nada, que são destrutivos, que me colocam na inércia, que me colocam na indiferença, né? Através de tudo isso que a gente falou aqui. Então, realmente, vem ao encontro do que a Doró falou, né? Sempre estar trabalhando os nossos pensamentos, porque é no pensamento que se origina tudo, né? Os atos, primeiro, eles são gerados em nossos pensamentos, né? A partir daí, a gente parte para a prática do bem. Jorge está soprando aqui no meu ouvido que vai cair a sala. Quase 2 minutos. Ainda dá para mais alguém falar. Fala, Jorge! Na verdade, eu pensei nesse ponto porque eu acredito que muitas vezes esse negócio da gente não se achar preparado, eu não estou preparado para isso, para aquilo, porque a gente, na verdade, acho que isso vem da nossa vaidade. Porque quando a gente pensa em não estar preparado, é porque a gente pensa nos trabalhos grandiosos, né? Nos milagres de Jesus, no exemplo de Francisco de Assis, no exemplo de Paulo de Tarso. Aí quando você se coloca, né, se compara com esses grandes... Aí a gente não está mesmo. Aí a gente realmente não vai se sentir preparado mesmo. Só que isso é a nossa vaidade, da gente só enxergar esses trabalhos como sendo trabalhos dignos e que a gente deveria estar cumprindo, né? Também tem aquela questão do, mas eu no centro eu queria ter mediunidade, né? Porque eu queria poder operar, poder fazer cirurgia espiritual, poder curar as pessoas. Só que aí você às vezes vê isso de pessoas que têm condição, né? Pessoas às vezes com condição financeira que podiam, você quer curar as pessoas? Você quer... Por que você não vai fazer uma faculdade de medicina, então? Para curar as pessoas. Você quer um espírito trabalhando por você e depois você vai ganhar os louros, né? Então, a gente, às vezes, nessa vaidade, sem a gente perceber, a vaidade é que faz a gente achar que não está preparado, que não está pronto. A gente esquece